Somália não é apenas um país de piratas e conflitos eternos, como muitas vezes se faz crer. Na verdade, aqui está a costa mais longa da África, antigas pinturas rupestres e uma cultura poética impressionante que fará você refletir. Sim, você não ouviu errado. Os estereótipos sobre a Somália, como um canto inseguro do mundo, não refletem a realidade completa. Surpreendentemente, o país possui regiões seguras onde a vida pulsa como em uma colmeia. E isso não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma verdadeira batalha pelo desenvolvimento. Você já parou para pensar em como, em um clima desértico, tradições antigas se mantêm vivas? Por que aqui se encontra uma das nações mais homogêneas do continente? E a propósito, a pirataria na Somália não é mais a mesma de 10 anos atrás. Hoje, quase desapareceu, e isso não são apenas rumores. Prepare-se para 10 fatos fascinantes sobre a Somália que vão desmantelar suas concepções e fazer você ver este país sob uma nova perspectiva. Pronto, vamos lá. Somália, como você já percebeu, não é tão simples quanto parece à primeira vista. Este país está situado na costa leste da África, na região do Chifre da África, e faz fronteira com Djibouti, Etiópia e Quênia. Você sabia que aqui está a costa mais longa do continente? Sua extensão é de cerca de 3.333 quilômetros. Impressionante, não é? Imagine como é possível pescar ou simplesmente caminhar por praias intermináveis nesse vasto espaço. Mas não se engane, o clima aqui é predominantemente árido, e chuva pode ser esperada como se espera a vez em uma farmácia, muito raramente. As altas temperaturas podem ser um verdadeiro desafio para aqueles que não estão acostumados a tais condições. No entanto, foram essas condições severas que criaram adaptações únicas na vida dos habitantes locais. Eles não apenas sobrevivem, mas encontram maneiras de prosperar. Por exemplo, muitas comunidades se tornaram especialistas na coleta e armazenamento de água da chuva, além de utilizar métodos agrícolas tradicionais para não depender das caprichos do clima. Pode-se dizer que aqui a sobrevivência é uma arte, e os locais têm muito a nos ensinar. Não acredita? Então, imagine como as pessoas que vivem entre areias e calor criam seus oásis nesta terra estéril. Isso não é apenas sobrevivência, é uma verdadeira alquimia, onde cada gota de água conta e cada grão é um tesouro. Na Somália, apesar das dificuldades climáticas, a vida não para, e isso já é um fato surpreendente por si só. Quando se fala sobre a Somália, muitos não lembram apenas das praias intermináveis, mas também da instabilidade política que se tornou uma verdadeira praga para o país. Durante muito tempo, não houve um governo central aqui, e isso, como você deve imaginar, criou um terreno fértil para a desordem, incluindo a pirataria. No início dos anos 2000, quando o mundo sabia mais sobre os piratas somalis do que sobre as tradições locais, esses saqueadores marítimos se tornaram verdadeiras estrelas das manchetes. Seus ataques a navios não eram apenas assaltos, eram uma luta pela sobrevivência em meio ao caos. Mas não devemos pensar que a Somália se resume apenas ao crime e ao banditismo. Vamos olhar a situação por outro ângulo. Nos últimos anos, o país começou a se reerguer lentamente desse atoleiro. Sim, não é uma revolução, mas sim um processo gradual, que ainda assim está acontecendo. O estabelecimento de um governo federal foi exatamente o passo que trouxe esperança. O surgimento de uma autoridade, ainda que mancando, enviou um sinal para a comunidade internacional. Ei, ainda estamos aqui e podemos trabalhar juntos. E por falar nisso, os casos de ataques a navios realmente diminuíram significativamente. Isso é mérito não apenas das forças locais, mas também das operações internacionais que, como gosto de dizer, nem sempre são eficazes, mas, neste caso, funcionaram.
Assim, apesar de sua história difícil, a Somália começa a encontrar seu segundo fôlego, e isso deve nos fazer refletir sobre como tudo pode mudar rapidamente, se até mesmo no inferno é possível encontrar uma saída. Esqueça a diversidade que a maioria dos países africanos tanto gosta de enfatizar. Na Somália, tudo é diferente. Aqui, 85% da população é composta por somalis. Isso não é apenas uma estatística, mas uma verdadeira homogeneidade étnica que deixa sua marca na cultura, nos hábitos e até mesmo na política. Vamos entender como isso afeta a vida no país. Por um lado, a ausência de diversidade étnica permite evitar muitos conflitos que, em outros países, frequentemente surgem devido a divergências entre nações. Aqui, todos falam uma única língua, o somali, e isso, a princípio, deveria unir. Mas, por outro lado, essa homogeneidade gera seus próprios problemas. Na Somália, onde todos compartilham uma identidade étnica, é fácil que surja a sensação de nós contra eles, mesmo quando se trata de grupos internos, como as diferenças clânicas. A situação é agravada pelo fato de que muitos somalis têm suas próprias concepções de honra, dignidade e poder, que muitas vezes entram em conflito umas com as outras. No fim das contas, apesar da unidade, pode haver uma verdadeira tensão dentro do país. E sim, não devemos esquecer que o clima político do qual falamos anteriormente apenas joga mais lenha na fogueira. Em suma, a homogeneidade étnica da Somália não é apenas uma questão de identidade, mas um fenômeno complexo e multifacetado que requer uma análise cuidadosa se quisermos entender como este país avança. Os problemas humanitários na Somália não são apenas estatísticas, são uma verdadeira tragédia que se desenrola em meio a paisagens deslumbrantes e um clima quente. Imagine falta de água, de alimentos, alta taxa de desemprego e serviços médicos que podem ser contados nos dedos de uma mão. Em um país onde as secas não são uma excentricidade, mas uma realidade cotidiana, tais problemas se tornam ainda mais agudos. Tomemos, por exemplo, o acesso à água potável. Isso não é um privilégio, mas uma verdadeira luxúria. As pessoas precisam caminhar quilômetros para encontrar ao menos uma gota de vida, enquanto nas grandes cidades como Mogadíscio a situação não é melhor. A água disponível é frequentemente contaminada e, como resultado, lidamos com epidemias que, estranhamente, não causam choque, mas se tornam parte do cotidiano. A situação com os alimentos não é melhor. Os somalis enfrentam constantemente a fome, especialmente em um contexto onde o deslocamento interno devido a conflitos e desastres naturais se torna a norma. Aqueles que abandonam suas casas, na maioria das vezes, não recebem a assistência adequada. E quanto ao desemprego, isso é uma história à parte. Diante de tudo isso, a juventude é obrigada a buscar emprego em um cenário onde as vagas são quase inexistentes, e muitos deles acabam caindo na armadilha do crime ou do extremismo. Essa é a realidade, onde os problemas se assemelham a uma bola de neve, descendo a montanha. Questões humanitárias aqui não se resolverão por si mesmas, e se não forem tomadas ações globais, a situação só tende a piorar. A Somália não é apenas sobre pobreza e conflitos, mas também sobre um enorme patrimônio cultural que, estranhamente, continua a viver e se desenvolver mesmo nas condições mais difíceis. A tradição oral aqui é como um robusto carvalho, enraizado em uma história injustamente esquecida. A poesia e o folclore não são apenas entretenimento para os somalis, mas sim uma forma de transmitir conhecimento e preservar sua identidade. Lendas sobre a rainha Aravelo e gigantes como Hubad e Nakamas
tornam-se verdadeiras joias desse legado cultural. Imagine poetas se reunindo em cafés e mercados para compartilhar suas obras, que soam como música penetrando nos corações dos ouvintes. Essas histórias não apenas inspiram, mas também servem como um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, as pessoas podem se orgulhar de suas raízes. Sabe, às vezes me parece que a poesia somali é como pimenta em um prato. Sem ela, tudo parece pálido, mas ao adicioná-la, o sabor aparece. Sim, o país enfrenta muitos problemas, mas as tradições culturais permanecem vivas, como um rio que continua a fluir apesar da seca. Essas lendas e poemas podem parecer apenas contos para alguns, mas para os somalis são parte de suas vidas, sua forma de lutar contra as adversidades. Cada verso é um desafio, um grito da alma que diz: estamos aqui, vamos resistir. É difícil não admirar como essas tradições são preservadas e transmitidas de geração em geração, mesmo quando o caos reina ao redor. Nesse contexto, podemos ver como a cultura se torna não apenas um reflexo, mas também um apoio que ajuda as pessoas a não se perderem no turbulento mar das dificuldades da vida. A economia da Somália é uma mistura surpreendente, que pode ser comparada a um emaranhado complicado, onde a agricultura, a pecuária e a pesca estão profundamente entrelaçadas. Sim, esses três pilares sustentam o país, como um banco de três pernas. A agricultura, embora sofra com as eternas secas, continua a oferecer esperança. Os agricultores, como verdadeiros magos, cultivam grãos e frutas em condições que, à primeira vista, parecem não deixar espaço para chances. A pecuária aqui não é apenas um negócio, mas parte da identidade cultural, onde camelos e cabras não apenas geram renda, mas também se tornam símbolos de status. E a pesca é uma verdadeira descoberta. O oceano está repleto de riquezas, mas a questão é quão eficazmente os moradores locais conseguem aproveitá-las. Agora, sobre a pirataria, que tem sido um verdadeiro desastre para a Somália. No início dos anos 2000, esse negócio prosperou, como cogumelos após a chuva. Piratas, como modernos Robin Hoods, sequestravam embarcações e exigiam resgates, tornando-se um verdadeiro pesadelo para a navegação internacional. Mas nem tudo é tão ruim quanto parece. Nos últimos anos, graças aos esforços internacionais e ao patrulhamento, a escala da pirataria diminuiu significativamente. É como se um velho valentão finalmente tivesse percebido que é melhor viver em paz. No entanto, apesar disso, os problemas de segurança nas águas costeiras e os recursos que escapam aos pescadores locais ainda persistem. Portanto, apesar de todos os esforços para melhorar a situação, a economia da Somália ainda equilibra-se à beira do abismo, onde cada passo exige cautela e sabedoria. Você provavelmente já ouviu falar da Somália e sua reputação como um país onde cada passo pode ser o último. Mas vamos entender o que realmente acontece além dessas histórias assustadoras. Sim, as regiões do sul estão realmente sujeitas a tumultos, e é melhor não se aventurar lá sem uma boa preparação. Mas Somaliland e Puntland são outra história. Essas regiões autônomas são como ilhas de estabilidade em um mar tempestuoso de caos, e há alguns anos elas mostram que é possível viver de maneira muito mais tranquila do que na maioria dos outros lugares do país. Somaliland, por exemplo, proclamou sua independência em 1991 e desde então não se ouve falar de pirataria e outras calamidades tão comuns no sul. As pessoas aqui trabalham, constroem e desenvolvem sua infraestrutura, e isso já não é apenas um sonho, mas uma realidade. Puntland também não fica atrás, com foco em segurança e desenvolvimento econômico. Claro,
A segurança lá não é perfeita, mas comparada a outras regiões, é como comparar uma leve chuva com um temporal. Nesses lugares, você pode ver os habitantes locais trabalhando abertamente, conversando e fazendo negócios sem o medo constante por suas vidas. Portanto, não deixe que os mitos sobre um perigo total ofusquem sua percepção. A Somália não é apenas sobre piratas e conflitos, mas também sobre pessoas que se esforçam para construir suas vidas em condições que muitos nem conseguem imaginar. A realidade muitas vezes se revela muito mais interessante do que qualquer história de terror que nos mostram. Vamos mergulhar em um dos aspectos mais interessantes da vida na Somália: a educação e a religião. A principal religião aqui é o islamismo sunita, e isso influencia todos os aspectos da vida, incluindo a educação. Em um país onde muitos estereótipos podem confundir, é importante ressaltar que a educação na Somália não se limita apenas às madraças. Escolas seculares também existem, e sim, elas estão em funcionamento ativo. Além disso, cerca de 40% dos alunos são meninas. Sim, você não ouviu errado. Isso significa que as mulheres locais estão tendo acesso à educação e começam a ocupar posições mais ativas na sociedade. Agora, isso não é apenas uma imagem de livro didático, mas uma realidade onde as meninas não só estudam, mas se tornam a força motriz das mudanças em suas comunidades. É fundamental entender que isso não é apenas ensino, mas um verdadeiro sistema que estabelece as bases para o futuro. Nas madraças, estudam-se não apenas ciências religiosas, mas também disciplinas seculares. Esse, aliás, é um passo bastante ousado, considerando que muitos países ainda estão presos a estruturas tradicionais. Nessa situação, a Somália se torna um exemplo de como é possível integrar religião e modernidade, o que, convenhamos, não é uma tarefa fácil. Mas isso não significa que o caminho para a educação seja igual para todos, como um asfalto perfeito. Existem suas dificuldades, mas o progresso é evidente. Portanto, se você pensava que na Somália havia apenas pirataria e conflitos, é hora de revisar suas opiniões. A educação aqui não é apenas um conjunto de fatos, é uma oportunidade para as pessoas mudarem suas vidas, e quem sabe se até mesmo o país. Vamos agora explorar o que a natureza da Somália esconde, e acredite, há muito para se admirar. Imagine só, as cavernas de Las Gaal não são apenas grutas qualquer, mas uma verdadeira descoberta arqueológica com pinturas rupestres que, por sinal, são mais antigas do que muitas civilizações das quais você já ouviu falar. Essas imagens são como janelas para o passado, onde antigos povos deixaram suas marcas, e não se tratam apenas de linhas abstratas, mas de uma narrativa real de suas vidas, caçadas e crenças. E agora, sobre as savanas, não são meras extensões desérticas, mas uma tela viva onde se desenrola o drama da sobrevivência. Aqui habitam antílopes, leopardos e até espécies raras de animais que poderiam facilmente ser estrelas de documentários. A natureza aqui é selvagem e indomável, e se você ama aventuras, um passeio por essas paisagens pode se transformar em um verdadeiro teste, repleto de encontros inesperados. E não se esqueça que a Somália não é apenas mar e areia, mas também possui cadeias montanhosas que conferem uma atmosfera especial ao cenário. E se por acaso você decidir fazer um piquenique ao fundo dessas maravilhas, prepare-se para que não apenas a fauna local, mas também o vento, que aqui às vezes pode parecer um verdadeiro furacão, se faça presente. Essas condições informais não são para os fracos de coração, mas é exatamente isso que torna este país tão atraente para os amantes do exótico. Portanto, não vamos esquecer que a Somália não é apenas sobre as dificuldades da vida,
mas também sobre como a natureza pode surpreender e inspirar, desde que você esteja disposto a olhá-la com sinceridade. Estereótipos sobre a Somália são como um velho disco arranhado, preso em uma mesma palavra: piratas, guerra, caos. Mas vamos olhar para este país sob outra perspectiva, e você verá que a realidade aqui é muito mais complexa e interessante. Em primeiro lugar, a Somália não é apenas um território onde sopram ventos de mudança e disparos são ouvidos. Aqui existe uma rica cultura que se formou na interseção de diversas civilizações. Música, poesia, arte não são apenas palavras, mas a verdadeira alma de um povo que merece ser reconhecida. Por exemplo, a poesia somali não é apenas rimas, mas também profundas reflexões filosóficas sobre a vida, o amor e, sim, até mesmo sobre política. Além disso, em regiões estáveis do país, como Puntland e Somaliland, há um desenvolvimento ativo acontecendo. Aqui, você pode ver novas iniciativas nos negócios e na educação, e acredite ou não, mas as pessoas realmente buscam um futuro melhor. Sim, a Somália ainda enfrenta muitos problemas, e isso não deve ser ignorado. Mas, se você só olhar para o negativo, perderá todas as oportunidades que se abrem neste país. A Somália não é apenas sobre pirataria e guerras, mas sobre pessoas que se levantam a cada manhã para seguir em frente, apesar de todos os obstáculos. Então, vamos deixar de lado os estereótipos e tentar ver a Somália como um lugar onde história, cultura e modernidade podem se entrelaçar em uma dança extraordinária. Então, para resumir, a Somália é um verdadeiro país de contrastes, onde, em meio aos problemas, como poeira na estrada, brilham ricas tradições culturais e deslumbrantes belezas naturais. Sim, existem suas peculiaridades, mas não devemos esquecer que por trás de cada história há uma pessoa que não apenas sobrevive, mas vive, cria e sonha. É um lugar onde tradições e modernidade podem se encontrar em uma única dança, e só depende de você quão fundo está disposto a olhar além da cortina dos estereótipos. O que te surpreendeu ou mudou sua visão sobre a Somália? Venha nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Se você se interessa por histórias tão cativantes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ainda temos muitas viagens emocionantes e descobertas inesperadas pela frente. Seus likes e comentários são o combustível para nosso conteúdo, então não hesite.